Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando mais essa aula de Direito Penal. A aula de hoje é de Direito Penal, parte especial, onde iremos trabalhar os crimes contra a família. Então, para quem puder, pega o Vademecum aí, a partir do artigo 235, é que nós vamos trabalhar os artigos de hoje. É importante a gente relembrar também, onde a gente vai trabalhar de uma maneira técnica, trabalhando aí objetos, conceitos em relação aos crimes e também algumas situações que a gente pode estar falando relativamente à jurisprudência. Então vamos lá. Artigo 235, crime de bigamia. Aqui no cantinho vai aparecer para vocês aí a descrição, do artigo 235. Então diz lá: contrair alguém sendo casado, novo casamento, pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 1º, aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecida essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º, anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou por outro motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Aqui é importante a gente saber, em relação a esse crime, o que? Vamos lá. Objeto jurídico, a organização da família, os crimes contra o casamento. Sujeito ativo, a pessoa casada que contrai novo matrimônio na bigamia própria do caso. Então, a pessoa solteira, viúva ou divorciada, que se casa com pessoa que sabe ser casada, Então, esse é sujeito ativo do crime de bigamia imprópria, na figura mais branda, que é o parágrafo 1º desse nosso diploma penal. Então, são duas figuras diferentes. A pessoa que é casada, sabe que é casada e casa com outra pessoa sem a ciência dela, então incorre no caput, e aquele que é casado e a pessoa sabe que ele é casado também, mesmo assim contrai o matrimônio, então a gente tem um que incorre no caput, o cara que já é casado, e a pessoa que sabia que ele era casado, então incorre no parágrafo 1º, que é um pouco mais brando. Quem que é o sujeito passivo desse crime? O Estado, o cônjuge do primeiro casamento e o do segundo, se de boa fé. A jurisprudência ainda discute muito em relação a se isso poderia ser possível também nas uniões estáveis. Eu já vi decisão referente a isso, no sentido de que sim, caberia, pois hoje a união estável é equiparada ao matrimônio, essa união estável quando registrada em cartório. Eu entendo que não, porque, como fala o casamento, a gente está falando do casamento civil, e não simplesmente o fato da união estável, onde existe uma separação entre o que é união estável e o que é casamento. Mas a grande parte da jurisprudência tem entendido na possibilidade do crime de bigamia também em relação à união estável. Outro detalhe que acontece muito, que é o quê? É às vezes a pessoa que ela somente se separou judicialmente, então não pode. Se ela se separou judicialmente, ela só pode exercer um novo casamento após a realização do divórcio. Então, hoje em dia já se faz o divórcio direto, mas muitas vezes se fazia a separação judicial e depois o divórcio. Agora, o que acontece? Se você se separou judicialmente, para poder contrair um novo matrimônio, somente se efetuado o divórcio. O tipo objetivo desse crime é o quê? A existência formal e a vigência de um casamento anterior. Por quê? Porque ali no parágrafo 2º mesmo diz que se ele for anulado, se o primeiro for anulado, inexiste o crime de bigamia. Por isso que se suspende a prescrição até a resolução de um crime que dependa de uma resolução de uma ação civil, que é justamente esse caso. Se você está discutindo lasciviamente a nulidade de um casamento, ou a possível anulação de um casamento, então o direito penal ele suspende o prazo de prescrição para buscar a primeira resposta do civil, para então buscar essa resposta no penal. Se for um casamento inexistente, ou se não houver consentimento válido de uma delas, não vai existir crime justamente pela inexistência jurídica de matrimônio anterior, que é então os crimes impossíveis. O casamento religioso, com exceção daquele que produz efeitos civis, também não serve para o pressuposto da bigamia. É importante a gente lembrar que o casamento religioso
ele pode produzir efeitos civis, né? Você pode fazer um casamento religioso e usar ele para registro civil, mas se você só casar no religioso sem produzir efeito no registro civil, se você contrair um outro matrimônio e esse for civilmente válido, então não gera também o crime de bigamia. Tá? Tipo subjetivo, dolo, né? Ou seja, tem que haver o dolo, mas também pode haver o erro em relação a isso, né? Então, um erro tanto de tipo essencial, como também uma possibilidade de erro de proibição, vai depender muito de que forma foi esse erro em relação à vigência de casamento anterior. Quando ele se consuma, consuma-se no momento e lugar em que se efetiva o casamento. Né? Então, ele é um crime instantâneo de efeitos permanentes. E é duvidosa ainda em relação à admissibilidade da tentativa. Parte entende da doutrina que é possível e parte entende que não é possível. A parte que entende que é possível entende que essa tentativa ela poderia ser interrompida no momento em que se inicia os atos de celebração, excluindo-se a habilitação. Já como é um crime instantâneo, a maioria da doutrina ainda entende que não é possível a tentativa. É fruto também de ação penal pública incondicionada. Outro crime que nós temos então, o artigo 236, induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. O artigo 236 traz o quê? Contrair casamento, induzindo em erro essencial outro contraente, ou ocultando o impedimento que não seja casamento anterior. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitada em julgada a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, esse é um crime que a gente chama de norma penal em branco. Por quê? Porque ele vai ter que buscar em um outro diploma legal essa complementação. É o que a gente chama de norma penal em branco homogênea heterovitelina. Uma norma penal que busca complemento em uma outra norma penal, mas que não é a mesma. Então, construir casamento induzindo a erro essencial o outro contraente, ou ocultando o impedimento. Tá, mas o que é esse erro essencial? O que é esse outro impedimento? É justamente situações previstas lá no Código Civil. Então, antes de a gente falar desses dois pontos, vamos falar do objeto jurídico. O objeto jurídico desse crime também se trata de arregular a formação da família. Sujeito ativo, o cônjuge que induziu em erro ou ocultou impedimento. Sujeito passivo, o Estado e o cônjuge enganado. Então, o que é esse erro essencial aí? Gente, o erro essencial está previsto no artigo 1557 do Código Civil. Então, lá vai ter as diversas hipóteses relacionadas a erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Então, a gente tem relação à identidade, honra, boa fama, ignorância de crime anterior ao casamento, ignorância de defeito físico irremediável. Então, são situações lá previstas dentro do artigo 1557. E o que é a ocultação de impedimento? Então, a ocultação de impedimento ela vai estar no artigo 1521, onde diz lá, não podem casar, ascendentes com os descendentes, afins em linha reta, adotante com quem foi cônjuge do adotado, o adotado com quem foi o adotante, irmãos unilaterais, bilaterais, colaterais até terceiro grau, adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte, ou seja, são impedimentos relacionados ao casamento. Então, também é uma das situações em que vai gerar esse crime, pois esse casamento vai ser anulado. Outro ponto importante aqui que a gente precisa saber é o tipo subjetivo. Tipo subjetivo, dolo, ou seja, tem que ter a vontade livre e consciente de contrair o matrimônio induzindo o outro a erro ou ocultando o impedimento. Ele vai consumar no momento da celebração do casamento. Entende-se a doutrina que a tentativa é juridicamente inadmissível. Por quê? Porque a situação justamente da procedibilidade imposta pelo parágrafo único do 236.
236, né? Como a gente falou, o parágrafo único ali, só pode intentar essa ação penal aquele que foi enganado. É o que a gente chama de uma ação penal privada personalíssima, ou seja, somente o cônjuge enganado é que tem o direito de ingressar com essa ação penal, né? Então o que acontece ali? Vai ter que esperar o trânsito em julgado da sentença que anula o casamento por erro ou impedimento, para aí então ingressar com essa ação penal contra a pessoa que o enganou, né? Então esse é um crime bastante interessante justamente por essa situação de ação penal privada personalíssima. No nosso código tinha os dois, né, que é o adultério e o adultério como foi revogado, então não tem mais, e agora a gente tem somente este crime como ação penal privada personalíssima. Outro crime que nós temos previsto aí no nosso ordenamento jurídico penal é o artigo 237, que fala sobre conhecimento prévio de impedimento. Então o artigo 237 diz em verbos o seguinte: contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Ou seja, diferente do artigo anterior, que é quando a gente induz a erro essencial ou a impedimento alguém a contrair esse matrimônio, né, sabendo da existência desse erro essencial, desse impedimento, lá a gente tinha um cônjuge que é enganado e o contraente, né, o contraente enganado e a pessoa que já possuía esse impedimento, esse erro essencial, induzia esse contraente ao erro, né? Aqui não, aqui a pessoa ela vai adquirir o conhecimento sabendo que o cônjuge possui este impedimento absoluto, ou seja, aqui a gente não está falando de nenhum dos dois enganados, aqui a gente está falando da ciência de ambos os cônjuges, né, a respeito desse contrair matrimônio sabendo da existência desse impedimento absoluto. O sujeito passivo nesse caso aqui vai ser o Estado e, se caso houver, o cônjuge desconhecedor desse impedimento, né? Há, a maioria das vezes, ambos os cônjuges o conhecimento, mas pode haver daqui a pouco o desconhecimento desse impedimento que inclusive geraria uma possibilidade de erro essencial, né? Ou erro de proibição, dependendo o aspecto jurídico relacionado a ele. O tipo objetivo desse caso é o quê? O agente que se casa sabendo da existência de impedimento que cause ao ato nulidade absoluta. Lembrando, né, que isso se trata de uma norma penal em branco, né, homogênea, heterovitelina, porque esse impedimento, essa situação que vai gerar nulidade absoluta, vai ser buscada lá no Código Civil, né? Então carece de uma complementação por outra lei. Outro ponto importante aqui é o tipo subjetivo desse crime, que diz assim: é dolo direto na vontade livre e consciente de contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause nulidade. Devido à expressão conhecendo, a gente não pode admitir o dolo eventual. Então ele tem que ser um dolo direto, né? Ele tem que conhecer e assim contrair o casamento sabendo que dá nulidade absoluta que esse erro, esse impedimento vai gerar. Se há o erro quanto à existência do impedimento, como a gente falou antes, pode ocorrer o erro de tipo, né, que vai excluir o dolo, portanto o próprio crime. Se o engano for em relação ao alcance legal do impedimento, vai refletir na culpabilidade, então passa a ser não mais um erro de tipo essencial, mas passa a ser um erro de proibição, ambos no artigo 20, respectivamente, o artigo 21 do Código Penal. Trata-se de crime instantâneo, né, de efeitos permanentes, então é aquele crime que, por exemplo, a prescrição ela vai iniciar somente depois que cessar a permanência, né, depois que a pessoa ela descobre, né, este crime, e também em relação à decadência, né, ou seja, os 6 meses para a representação, se houvesse, nesse caso é uma ação penal pública incondicionada, mas a representação ela começaria só depois desse conhecimento
relacionado ao fato, tá? Então, é importante conhecer aí que é um crime instantâneo de efeitos permanentes e consuma-se com a realização do casamento, ou seja, com o consentimento formal dos nubentes, dos contraentes. Outro crime que a gente tem aqui é a simulação de autoridade para celebração de casamento. Diz o que o artigo 238? Atribuir-se falsamente a autoridade para celebração de casamento, pena detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Aqui eu vou deixar um link para vocês, só para que vocês conheçam. Vou colocar aqui na tela a reportagem. É a dona de um cartório falso, né? Que ela foi presa depois de realizar mais de 300 casamentos sem validade no Rio, né? Aqui ela está sendo processada por estelionato, entre outras coisas, mas acredito que também entraria esta possibilidade de crime, né? O que diz esse crime aqui? Primeiro ponto, o objeto jurídico, né? Que é a disciplina jurídica do casamento. O sujeito ativo desse crime é qualquer pessoa, até mesmo um funcionário público sem atribuição para celebrar casamento. Sujeito passivo, o Estado, como também um cônjuge de boa-fé. Então, o tipo objetivo aqui é o quê? É um delito formal cuja conduta é atribuir-se falsamente competência para a celebração de um casamento. O agente ele vai fingir ser um juiz de paz, por exemplo, para presidir um casamento civil. E, de acordo com o artigo 98, inciso 2º da Constituição Federal, a Justiça de Paz remunerada é composta de cidadãos eleitos pelo povo, né, por voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamento. Então se verifica o quê? Que de ofício, em face da impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Então o juiz de paz ele é constitucionalmente possuidor de uma função. Então, além de usurpar uma função pública, né, que é a do juiz de paz, aqui vai responder por essa celebração de casamento sem possuir, né, a competência para tal. O elemento subjetivo desse crime é o dolo, que consiste na vontade livre e consciente de se atribuir-se, né, de atribuir-se falsamente a autoridade para a celebração de casamento, e é necessário o efetivo conhecimento da falta de atribuição para presidir o ato. Ou seja, a pessoa que vai estar exercendo essa falsa atribuição, ela tem que estar ciente de que ela está exercendo uma atribuição falsa, né? E vai se consumar com o simples ato do agente atribuir-se falsa autoridade, independente da efetiva realização do casamento. Ou seja, o casamento não precisa ser concretizado, basta que ele se atribua como falsa autoridade. O crime, ele é uma forma específica do delito de usurpação em função pública, então, pelo princípio da especialidade, acaba respondendo por esse crime e não pelo outro. É de natureza subsidiária, ou seja, só vai ser utilizado se não constituir um delito mais grave, como no caso ali que a gente falou dessa reportagem, que ela acabou sendo responsabilizada pelo crime de estelionato. Tá? Então, assim que ele for praticado, se for obtendo alguma vantagem, algum lucro, muda e já passa a ser, né, uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, mais grave do que a pena originalmente constituída. É uma ação pública incondicionada, ou seja, ele exige qualquer representação para que seja instaurado o processo. Outro crime aqui relacionado aos crimes contra a família, ainda dentro do capítulo de crimes contra o casamento, a gente tem a simulação de casamento, prevista no 239 do nosso Código Penal. Diz lá, simular casamento mediante engano de outra pessoa, pena de detenção de 1 a 3 anos, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Então, a simulação de casamento enganando, né, uma outra pessoa. Isso aqui, gente, antigamente ele era bastante famoso, né, pelo que os pais diziam o quê? Você só vai receber a parte da herança, o seu dote, quando você casar. Então, a mulher e o homem ali,
eles simulavam um casamento para conseguir receber o dote, né, a herança do pai. Ou seja, é crime, não pode, né, é uma irregularidade prevista no nosso Código Penal. Hoje em dia a gente brinca que o pessoal já nem casa mais, né, o pessoal se ajunta, né, então constitui união estável e acaba nem precisando mais do casamento, o que faz com que esses crimes hoje basicamente entrem em desuso. O objeto jurídico desse crime é a disciplina jurídica do casamento. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, sujeito passivo o Estado e o contraente, se ele for enganado, né, por essa simulação, o seu representante legal iludido, os pais que foram iludidos para garantir um dote e tudo mais. Consuma-se com a efetiva simulação, admite-se tentativa, ou seja, se no meio do caminho, antes de terminar essa simulação, acaba sendo descoberto, e podem ter como partícipes do crime juiz, escrivão, testemunha, entre outras pessoas, né? Então é um crime que admite aí a participação de outras pessoas. O tipo objetivo, o núcleo, ele é o simular, né? O fingir, o representar. Então o agente ele simula um casamento mediante engano de outra pessoa. É necessário, portanto, que o casamento seja simulado mediante o engano de outra pessoa, né, devendo esta ser o nubente enganado ou seus responsáveis, na hipótese de ser necessário o consentimento desses. Se nenhum deles é enganado, então não existe delito, né? Mesma coisa, por exemplo, um casamento de novela, é uma simulação, mas lá ninguém está sendo enganado, então inexiste esse delito. O tipo subjetivo, o dolo incito, né, na vontade livre e consciente de simular o casamento com engano de outra pessoa, não admite a modalidade culposa, somente a modalidade dolosa. Vai se consumar como? Com a efetiva simulação, e aí então admite-se a tentativa, como a gente falou anteriormente. Podem ser partícipe escrivão, testemunha ou outras pessoas, e este delito do artigo 239 é expressamente tipificado como subsidiário, sendo excluído quando constituir meio ou elemento para um delito mais grave, como, por exemplo, a posse sexual fraudulenta que tinha previsto no artigo 215 do nosso Código Penal, né? Também trata-se de uma ação penal pública incondicional. Um dos outros crimes que a gente tem previsto no nosso ordenamento é o 241, que é o registro de nascimento inexistente, que já passa a ser o capítulo 2, chamado Crimes contra o Estado de Filiação. O 241 diz o seguinte: promover no registro civil a inscrição de nascimento inexistente, pena reclusão de 2 a 6 anos. Aqui é importante a gente saber que a objetividade jurídica ela passa a ser o estado de filiação e, além disso, a própria fé pública, né? Porque você vai dar o registro de uma pessoa que não nasceu. O sujeito ativo ele pode ser qualquer pessoa, não ficando restrito somente aos familiares, né? Então pode ser qualquer pessoa que dê registro aí como inexistente de uma criança. E o sujeito passivo passa a ser o Estado, né? A vítima passa a ser o Estado. O tipo objetivo, o verbo, né, o núcleo do tipo penal, promover. O que é o promover? Provocar a inscrição de nascimento inexistente ou realizar o registro de natimorto. Recentemente, a gente teve um caso na jurisprudência, eu vou deixar, inclusive, essa decisão aí para vocês, de uma mãe que conseguiu, né, judicialmente, o registro do filho natimorto, né? Então, é uma mudança, né, em relação as decisões, mas continua sendo previsto no nosso código como crime. O tipo subjetivo, o dolo, tá? Então consistente na vontade de fazer falsa declaração de nascimento, então ele tem que ter essa vontade. E a consumação, então, é realizada com a inscrição no registro civil, com a falsa declaração. Trata-se de um crime plurissubsistente, que a gente chama, ou seja, um crime cuja conduta ela pode ser dividida em vários atos. Em razão disso, a tentativa ela é admissível. Outro crime que nós temos, o artigo 242, talvez um dos crimes mais importantes que a gente tem aqui relacionado aos crimes contra a família, né? A gente tem a bigamia, que é importante, né? E principalmente esse 242, que cai bastante em provas.
é o parto suposto, também chamado de supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido, popularmente chamado de adoção à brasileira. O artigo 242 diz o seguinte: dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho, como o filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil. Como vocês podem ver aí nessa nossa leitura do 242, ele é dividido em 3 partes, né? Então é importante que a gente tenha esse conhecimento. Pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único: se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena, né? Ou seja, quase que dentro de uma ideia de um perdão judicial, como é estudado dentro das hipóteses de causas extintivas de punibilidade. Então, vamos lá falar um pouquinho do 242. A objetividade jurídica deste crime, estado de filiação, e também a gente pode responsabilizar aqui a fé pública, né, como uma das objetividades jurídicas. Sujeito do delito, aqui a gente tem que tomar cuidado. Por quê? No primeiro tipo, que é dar parto alheio como seu, o sujeito ativo só pode ser a mulher, né? Justamente porque o homem não pode dar parto, né? Não pode ter parto. E nos outros 2 tipos, então, tanto pode ser o homem como a mulher. E o sujeito passivo, normalmente, o recém-nascido, de forma subsidiária, né? Porque pode ser uma criança também depois com registro tardio, mas como primário, o sujeito passivo, o Estado, né? Dentro da perspectiva da fé pública, como a gente falou. Então vamos falar dos tipos. Primeiro tipo lá, objetivo: dar parto alheio como próprio. Esse trata-se de um crime próprio, ou seja, só mulher que pode ser sujeito ativo, e essa mulher ela assume falsamente a maternidade, o que se admite a participação de uma mãe verdadeira, ou seja, a mãe verdadeira dá o filho para uma outra mulher assumir como seu, como se ela tivesse feito o parto. Segundo, registrar como seu o filho de outra. Essa é uma modalidade mais comum. Por quê? Porque ao invés de você adotar um recém-nascido pela via judicial, tu faz diretamente, registrando como seu, né, o filho de outra pessoa. É a chamada adoção à brasileira. As 2 modalidades elas podem ocorrer sequencialmente, ou seja, a mulher se nomeia como a pessoa que deu à luz e registra a criança em seu nome, né? Então acaba sendo um crime único, né? E aqui também é importante a gente saber que o crime de falsidade ideológica ele acaba sendo absorvido pelo artigo 242, né? Porque trata-se de um crime contínuo, único, então vai se aplicar o princípio da alternatividade. O agente ele pratica 2 verbos, mas é admitida uma conduta única, havendo um único inter crimes. Outro que a gente tem é o ocultar recém-nascido. É o que? Esconder o neonato, esconder aquela criança que nasceu. E o quarto ali que a gente tem, dos 2 últimos, que são um só, né? Então, substituir recém-nascido justamente implica a troca. Você na maternidade troca os bebês, né? E isso caracteriza também este crime. Damásio de Jesus, né, no seu Código Penal anotado, ele dizia que o tipo era um tipo misto cumulativo, dizendo que podia se aplicar ao concurso material se ele fosse dentro dos núcleos diferentes. Como a gente falou, tem 3 núcleos, então ele admitia que podia haver um concurso material, mas a doutrina admite mais a ideia de ser um concurso de crime continuado, admitindo-se um crime único, né, uma conduta única, um intercrimes único. Então não haveria a punição por cada um dos verbos. Tipo subjetivo, então o dolo consistente na vontade de praticar uma das 4 condutas, né, na ocultação ou substituição, inclui-se o dolo específico, né, de suprimir ou alterar o direito à filiação. E as consumações, aqui também a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque elas são em momentos diferentes.
Então a primeira conduta, ela consuma-se com a mulher se apresentando como se fosse a mãe verdadeira, né? Então é a nossa primeira consumação. A segunda conduta, ela vai se acontecer com o efetivo registro, né, no cartório, ou seja, quando lá no cartório ela registra o filho como se fosse seu, o que não é. E a terceira e a quarta conduta, justamente com a ocultação, a substituição ou a efetiva supressão ou alteração da filiação. É aquela ideia de querer esconder o seu filho para que ninguém saiba que ele é seu. Não se consuma o delito, por exemplo, se o agente esconde o neonato, mas é descoberto e o registro é feito corretamente. Então a tentativa ela é admitida como nesta última hipótese. Forma privilegiada, então, nosso parágrafo único, ele é um crime privilegiado, com pena base menor, se praticado por motivo de reconhecida nobreza. A hipótese também abrange a possibilidade do perdão judicial, como a gente falou. O que é essa forma privilegiada aqui? Essa forma privilegiada é justamente aquela mãe que vê que tem uma pessoa lá sofrendo, ela não tem condições de cuidar da criança, então a criança vai morrer, então ela dá a criança para outra mulher cuidar, e aquela mulher acaba cuidando e pelo apego às vezes que tem a criança, acaba não levando ela às vias judiciais para regularização, porque sabe que dessa criança vai ter que ir para um abrigo muitas vezes e vai ter, né, que fazer todo o processo de adoção. Então é uma reconhecida nobreza. Hoje em dia, alguns anos atrás, a gente teve muitos juízes que regularizaram situações de adoção brasileira, utilizando justamente essa ideia, né, da nobreza, aqui, da reconhecida nobreza, como uma forma de reconhecimento dessas adoções. O artigo 243, sonegação de estado de filiação, então também aí no capítulo 2 dos crimes contra o estado de filiação, diz: deixar em asilo de expostos ou outra instituição de assistência filho próprio ou alheio, ocultando-lhe a filiação ou atribuindo-lhe outra, com o fim de prejudicar direito inerente ao estado civil, pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês aqui o que seria esse asilo de expostos. Tá? Então no vídeo a gente vai ver um pouquinho aí em relação ao asilo de expostos. O abandono infantil faz parte da nossa humanidade desde os primórdios. Na Idade Média, quando a pobreza era muito grande e a escassez de alimentos fazia parte do dia a dia, esse abandono aumentou ainda mais. Muitos pais, não tendo condições de criarem seus filhos, acabavam deixando-os na rua e, em casos mais severos, eram registrados até infanticídios. Todas essas condições dificultavam ainda mais o convívio entre as pessoas. Constantemente eram encontrados recém-nascidos abandonados em matagais e em lixões, locais de difícil acesso, aonde sobreviver era quase impossível. Diante disso, era necessário que fosse criado alguma prática para que os pais que não tivessem as condições mínimas de criação tivessem uma opção de fazer esse abandono, entre aspas, de uma forma legal. Foi aí que as monarquias, juntamente com entidades religiosas, criaram um sistema para que essas pessoas pudessem deixar seus filhos. Como esse não era o único problema da época, as crianças eram inicialmente recolhidas das ruas ou recebidas e levadas até casas de misericórdia, onde ficavam misturadas a mendigos, a pessoas doentes e a outros grupos, entre eles de pessoas com algum tipo de transtorno mental. Paralelo a tudo isso, surge então a roda dos enjeitados, ou roda dos expostos. Instaladas nos muros das casas de misericórdia e conventos, nessas rodas a criança poderia ser deixada sem que a pessoa que estava entregando fosse identificada. O mecanismo de funcionamento era simples. Através de uma pequena porta, a pessoa tinha acesso à roda. Após depositar o que queria dentro, acionava um sino, que alertava as pessoas da casa que alguém havia deixado alguma coisa no local. Muitas pessoas não iam até o local para deixar crianças.
Como as rodas tinham se tornado muito conhecidas, através dela eram recebidas também doações feitas por várias pessoas para as entidades. A prática ganhou o mundo e chegou juntamente com a colonização até o Brasil. A quantidade de crianças que vagavam pelas ruas de Salvador era tanta que foi necessário se fazer um pedido ao vice-rei da época que autorizou a colocação da primeira roda em solo brasileiro. Assim, em 1726, foi instalada a primeira roda na capital baiana. A partir daí, ela foi amplamente utilizada em outras regiões do nosso país. A prática ficou tão conhecida que nas cidades menores onde não havia roda, as crianças começaram a ser deixadas nas portas das igrejas. As crianças ficavam até os 3 anos com as suas amas de leite e depois mais 4 anos nas dependências das casas de misericórdia. Assim que atingiam 7 anos de idade, eram encaminhados para algum tipo de trabalho. Os meninos normalmente iam para a agricultura e as meninas trabalhar como empregadas domésticas. Uma curiosidade interessante sobre as rodas é que inicialmente elas foram instaladas especificamente para as pessoas que não tinham condições de criar seus filhos. Porém, depois de algum tempo, a elite passou a utilizar também os serviços. Muitas vezes, crianças oriundas de relacionamentos extraconjugais eram deixadas nas rodas. A decadência e o desuso começou a se dar com a valorização da maternidade. E no século XIX, as rodas foram extintas na Europa. No Brasil, estamos falando apenas de 69 anos atrás. Em 1950, foi desinstalada a última roda, que estava na cidade de São Paulo. Visto então esses dispostos, como vocês puderam ver, antigamente tinha a roda, que botava a criança ali, girava por lá de dentro, em diversas instituições de caridade religiosas, Então, é justamente o que? Aqui, a objetividade jurídica é a família e o direito de filiação, onde você vai estar negando a essa criança o direito de ela saber o nome da mãe, o nome do pai, etc. Sujeito ativo, os pais, quando se trata de filho próprio, ou qualquer outra pessoa, quando se trata de filho alheio. E sujeito passivo, o Estado e o menor, a qual não vai ter o seu direito de filiação garantido. Tipo objetivo, então, deixar, abandonar a criança. O Código ele fala aí de asilo de expostos, hoje se refere a instituições de caridade, de abrigamento de crianças e adolescentes. O agente ele deve ocultar a filiação, então ele afirma desconhecer quem é o pai, ou atribui outra filiação, então ele diz que é o filho de Maria, quando na verdade era o filho de Joana, Então é aí que vai caracterizar esse tipo objetivo. Tipo subjetivo, então o dolo, consistente na vontade livre e consciente de abandonar o menor nessa instituição, acrescido do dolo específico de prejudicar o estado de filiação. E a consumação ocorre com o abandono do menor, somado à ocultação ou falseamento de atribuição da filiação. Então não é só o abandonar o menor, justamente ocultar ou falsear a filiação. Admite-se tentativa, mas se não houver prova de que o agente desejasse provocar o prejuízo ao estado de filiação, essa conduta ela pode ser desclassificada para os artigos do 133 ou 134 do nosso Código Penal. Outro crime que a gente tem aqui, agora já dentro do capítulo 3 de crimes contra a assistência familiar, é o abandono material. O que é esse crime? 244 diz: deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, e deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Como vocês podem ver aí na leitura desse artigo 244, a gente tem várias possibilidades de abandono material.
pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, essa multa de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então vamos falar um pouquinho aí de cada parte desse artigo 244. Primeiro ponto, a objetividade jurídica, a proteção à família como garantia de alimentos. Esse tipo que foi alterado pela Lei 5.478 de 68. Sujeitos do delito, então a pessoa que possui o dever legal de assistir materialmente o sujeito passivo, pode ser homem, pode ser mulher, e o empregador, se ele deixar de prestar as informações necessárias ao processo de alimentos, ele não é considerado partícipe, ele é considerado autor do crime do artigo 22 da Lei de Alimentos, a Lei 5.478 de 69, e o sujeito passivo, a pessoa que deve ser assistida quanto aos filhos, o que se limita até os 18 anos, quando acaba o poder familiar, mas pode ter o inapto ao trabalho, a gente tem os idosos, então diversos sujeitos passivos. Vamos lá então para os tipos objetivos que divide aí esse artigo em várias partes. Primeiro deles, deixar sem justa causa a subsistência do sujeito passivo. O que é isso? Os alimentos são denominados estricto sensu, ou seja, não no sentido amplo que a lei civil fornece. Então, isso aqui significa a subsistência justamente alimentos relacionados à alimentação mesmo. Não vai ser subsistência afetada se não houver alimentos para remédios e tal. É justamente isso, vai ser afetado se não houver alimentos para remédios e tal, mas ela não vai ser afetada, por exemplo, para o lazer, que já lá no Código Civil, quando a gente fala dos alimentos, ele abrange inclusive o lazer. Aqui não, aqui é alimentos, remédios, consultas médicas, etc. Além disso, a gente tem a falta de pagamento de pensão alimentícia fixada pelo juiz civil. Então, o que é isso? Esse vai se aguardar todo o trâmite da ação civil, para daí, depois de toda essa ação civil, ser feita, por exemplo, a execução criminal, a execução alimentícia, da pensão alimentícia. Então, a existência é justamente a falta de um pagamento que já foi determinado pelo juiz. Alguns doutrinadores, inclusive, entendem que a fixação de alimentos provisórios já pode caracterizar também esse crime com a falta do pagamento dessa pensão alimentícia. E aqui é importante a gente saber que a existência de uma prisão civil pela falta de pagamento de pensão alimentícia não afasta o crime, mas permite que o que você cumpriu lá seja feito a detração na pena aqui. Esse é o entendimento, por exemplo, de Victor Eduardo Rios Gonçalves, no livro dele Dos Crimes contra os Costumes aos Crimes contra a Administração. E isso em razão da analogia em bonam partem da prisão administrativa. Isso já lá, essa discussão dentro do livro do Celso Delmanto. Além disso, a gente tem como tipo objetivo a falta de amparo a ascendente ou descendente enfermo. O que é isso? O tipo ele se refere à falta de medicamento, ir do hospital, etc. Então isso aqui inclui-se também cônjuges, ou pessoas envolvidas em união estável, Então já tem esse entendimento aí na jurisprudência. E além disso a gente tem a frustração ou impedimento de pagamento de pensão, que é lá no parágrafo único. É o que é isso? Ocorre justamente com o abandono de emprego ou função, onde, sabendo que vai ter que pagar a pensão alimentícia, ele simplesmente pede demissão do emprego para não ter que pagar o valor que o juiz mandou descontar lá na folha de pagamento. Então, ele é um crime que a gente diz com a existência de justa causa. O que é isso? Um elemento normativo do tipo que depende de uma apreciação do juiz. Até porque, se ele estiver desempregado, doente, sem recursos, existe a possibilidade de ele não responder por esse crime, porque ele
teve a intenção de não pagar ou de não colocar aquela pessoa naquela situação. Aqui é importante que não é admitida como justa causa a insolvência que não é provada, tá? Então, grande parte da doutrina deixa claro isso com o entendimento previsto, por exemplo, na RT 433/424, né, da jurisprudência pátria. Tipo subjetivo, então dolo tem que ter aí a vontade livre e consciente de praticar uma das 4 condutas acima elencadas, e a consumação se trata de um crime omissivo próprio, ou seja, ela consuma quando a gente deixa de prover, exigindo essa permanência, essa demonstração reiterada de inadimplemento, ou quando não efetua o pagamento da pensão. Tem-se entendido que se trata de crime permanente, o que permite a prisão em flagrante do agente, e é importante ressaltar que, uma vez consumado, o posterior adimplemento não exclui o crime, né? Então não existe essa possibilidade aí na nossa legislação de que o pagamento exclui o crime de abandono material. Como se trata de um crime omissivo, a tentativa acaba não sendo admitida. Outro artigo que a gente tem, 245, diz lá: entregar filho menor de 18 anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que é um menor fica moral ou materialmente em perigo. Pena detenção de 1 a 2 anos. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão se o agente pratica delito para obter lucro ou se o menor é enviado para o exterior. Parágrafo 2º incorre também na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior com o fito de obter lucro. Então, o que é esse crime aqui? Apesar, né, de ele estar aqui dentro dos crimes contra a família, crimes contra a assistência familiar, ele é muito voltado ao menor, né? Então, a objetividade jurídica dele é justamente a tutela da criança ou do adolescente. Sujeito ativo desse crime, trata-se de crime próprio, podendo apenas ser praticado pelo pai ou pela mãe, né? Não fala em entregar ao filho, essa ideia de entregar ao filho, ela não atribui essa responsabilidade a terceiro, então é o pai ou a mãe que vai entregar o filho, né? E como é crime próprio e não de mão própria, admite-se a coautoria, então aquele que entrega junto ou a participação, aquele que, por exemplo, empresta o veículo, um auxílio material para essa situação. Pai é aquele que consta da certidão de nascimento, então, por exemplo, a grande parte da doutrina entende que o pai natural que não assumiu a criança ou adolescente não responde, tá? Se tiver no registro da criança outro pai. E o sujeito passivo, o filho menor de 18 anos, pois maior dessa idade não está mais submetido ao poder familiar, então não existe mais essa possibilidade. Tipo objetivo, entregar, então não tem conotação de definitividade, né? Admite a entrega por um breve período, por exemplo, abrange tanto a guarda, a transferência da posse, que pode ser judicial de fato, ou a de cuidado, que é a posse breve, e embora seja um crime de perigo, este é concreto, ou seja, exige a demonstração do prejuízo material. Você tem que demonstrar que você deixando aquela criança com aquela pessoa pode gerar algum problema. Ou de um prejuízo material. E a doutrina coloca, por exemplo, prejuízo moral, você deixar o seu filho com um criminoso. Prejuízo material, deixar, por exemplo, com uma pessoa que tem tuberculose que pode transmitir para o seu filho. Tipo subjetivo, então, comporta 2 modalidades: o tradicional dolo, que é a vontade de entregar o filho, né? Mas também o dolo eventual, quando diz ali o artigo no deve saber. Aqui existe a exigência da previsibilidade, embora o evento não seja previsto, o homem médio, né? Naquela ideia de homem médio, é capaz de prever a inadequação de deixar com determinada pessoa, né? Há uma posição minoritária, né, da doutrina que indica que o deve saber poderia se utilizar de maneira culposa, mas não, é dolo ou dolo eventual. A consumação do delito, como se trata de perigo,
realiza-se com a simples entrega, desde que essa seja inadequada, e a tentativa também ela é. E a qualificadora, né? Então a qualificadora do parágrafo primeiro, ela é justamente com a ideia de obter lucro, né? Ou se o menor é enviado para o exterior, então lucro, a vantagem econômica do agente, um elemento subjetivo do injusto ou dolo específico. O exemplo é de entregar a criança ou adolescente para pedir esmola, né? Tu usa a criança lá para pedir esmola. E o envio para o exterior, então exige a efetiva saída para o outro país. Já no parágrafo 2º, incorre também na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior com o fito de obter lucro. Esse se entende que foi revogado tacitamente pelo 239 do ECA, né? Então, apesar de não estar revogado no nosso Código Penal, entende que tacitamente ele foi revogado pelo 239 do ECA. Temos também o 246, abandono intelectual. O artigo diz o seguinte: deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, pena detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Esse aqui é a objetividade jurídica, justamente a tutela ao direito à educação primária, né? Aqui é importante a gente saber que a educação primária, né, a instrução primária normalmente até o 9º ano, né, não incluiria aqui o ensino médio, tá? E sujeito ativo trata-se de crime próprio, já que a lei fala em filho, então somente pode ser sujeito ativo os pais. E também de mão própria, né, pois só os pais é que podem ser os autores, então não admite a coautoria, mas admite a participação. Inclui também aqueles que não estão com a guarda, então basta possuir o poder familiar, tá? Então o tipo permite que um estranho seja um partícipe, instigando, induzindo ou auxiliando. Então uma pessoa muito amiga do pai, por exemplo, diz continuamente que é besteira ele matricular o filho na escola, que não tem para que estudar, e em razão disso o pai deixa de matricular. Então é uma situação aí que é importante. Sujeito passivo, filho em idade escolar. Quanto? Dos 4 aos 14. Tá? Então essa é a idade escolar. A partir dos 4 anos a criança tem que ser matriculada na escola. Tá? Tipo objetivo, deixar de prover a instrução primária. Então a gente já falou, né? Deixar de providenciar. Já se entendeu que a condição econômica, uma condição econômica extrema, ela podia afastar o crime, né? RT 275/601. E a falta de vaga para essa criança estudar torna atípica a conduta, isso previsto no Jutacrim 22/376, mas a falta de vagas, ela pode ser uma responsabilidade do Estado, né? Então o Estado pode ser responsabilizado em razão dessa falta de vagas, conforme prevista nas legislações do ECA e também nas legislações educacionais. Isso na LDB, entre outras, né? Tipo subjetivo, o dolo, então, consiste na vontade de não prover a instrução de primeiro grau, desse ensino fundamental, e frisa-se, né? Nas camadas mais humildes da população não se caracteriza o dolo, mas verdadeiro crime culposo, furto de negligência ou desconhecimento do mandato legal. Tá? Consumação, então, consuma-se o delito com a prática da conduta omissiva inequívoca, né? Ou seja, exige um certo lapso de tempo para consumar o delito. Então, a partir dos 4 anos de idade, que é a idade que a criança deve ser matriculada na escola. Se o pai, estando a criança, por exemplo, com 5, 6 anos de idade, não matriculou, então ele comete o crime de abandono intelectual. A tentativa ela não é admitida, tá? Trata-se de crime omissivo impróprio. Outro crime que a gente tem aqui é o 247, que diz ali: permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância. Daí tem os incisos, né? 1. Frequente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. 2. Frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza.
3. Reside ou trabalha em casa de prostituição. 4. Mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública. Pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. O que visa esse artigo? A objetividade jurídica desse artigo é a moral da criança ou do adolescente. Quem que pode ser sujeito desse delito? Os pais, os tutores ou quem possui a guarda ou a quem ele foi confiado. Como, por exemplo, professores responsáveis por um acampamento de férias, etc. Sujeito passivo, menor de 18 anos e também, né, o Estado como sujeito. Tá? Tipo objetivo, primeiro, permitir frequência em casa de jogo ou má afamado. O que é isso? Permitir ou consentir a frequência do menor em boate, prostíbulo, né, entre outras coisas. Casa de jogo, que seria cassinos, essas coisas. Tá? Uma vez exigida a frequência, é preciso uma reiteração, ou seja, várias idas, né? Não é uma única ida. Então, trata-se de um crime que é habitual, necessita uma frequência. 2. Permitir a frequência em espetáculos que possam causar a perversão ou ofensa ao pudor, ou ainda permitir a participação de representação dessa natureza. O que é isso? Quando a gente permite que a criança assista, por exemplo, um filme ou uma peça teatral que tenha violência, que seja em desacordo com a faixa etária estipulada. A segunda forma já seria que ele participe de uma representação teatral, de cinema ou televisão, que também, né, gera essa possibilidade. Aí já pune-se inclusive o produtor ou o autor através do artigo 240 do ECA. Né? Esses dias atrás, por exemplo, eu vi várias pessoas assinando um termo de responsabilidade no cinema que autorizava um filho a assistir um filme que era impróprio à faixa etária. Dessa forma, incorreria nesse crime aqui do inciso 2º. Inciso 3º, permitir a residência ou trabalho em casa de prostituição. Então, pode ser cometido pela própria prostituta, né, pela própria garota de programa, que permite que o filho more, por exemplo, em sua companhia. E o inciso 4º, permitir que o menor mendigue ou sirva a mendigo, excitando a comiseração pública, a compaixão através dos métodos, né, como a exposição de um defeito físico, de traje, etc. Então, basta a omissão para a caracterização dos delitos. Não se exige também o fito de lucro, né? Então é importante a gente saber isso em relação ao tipo objetivo. Tipo subjetivo, o dolo, consistente na vontade de permitir ou tolerar qualquer uma das possibilidades que a gente acabou de trabalhar. Consumação, então pode se dar de duas formas: o responsável primeiro consente, depois o ato é realizado, né? Essa na nossa primeira possibilidade ali, que é o permitir a frequência em casa de jogo ou casa mal afamada. Segundo, o ato é realizado depois do responsável consente, então é o que? De permitir a frequência em espetáculos ou representar esse tipo. Então é importante a gente notar que todas as condutas contêm um caráter de habitualidade, com exceção dessa, né, que é a participação de representação, que admite uma participação única em uma só vez, né? Nos demais casos, a vítima ela vai realizar a conduta, né, e depois o responsável consente, então vai realizar aí uma certa habitualidade, mas nessa de participação em espetáculos bastaria uma vez. O crime ele só se consuma com o assentimento, ou seja, o filho vai e depois que o pai descobre, ele consente que o filho continue. Esse, por exemplo, é o entendimento de César Roberto Bittencourt no livro dele de Tratado de Direito Penal, parte especial, volume 4. Outro artigo que a gente tem aqui, 248, induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes. Esse já passa a ser um crime contra o pátrio poder, tutela e curatela, no capítulo 4 dos nossos crimes contra a família. Esse crime diz o seguinte: induzir menor de 18 anos ou interdito a fugir do lugar em que ele se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade em virtude de lei ou de ordem judicial. Confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor ou do curador algum menor de 18 anos ou interdito, ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclame, pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa.
Então, a objetividade jurídica deste crime aqui é a tutela, o direito ao poder familiar, a tutela e a curatela e também os incapazes, né? E o sujeito do delito, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, pode ser os pais, né? O que tiver o poder familiar suspenso, por exemplo, e o sujeito passivo, o pai, o tutor, o curador, o incapaz. Aqui quando a gente fala a expressão pai, né? Entende que a mãe, de forma extensiva, né, uma interpretação extensiva, também pode ser responsabilizada. Tá? Tipo objetivo, então, o induzimento à fuga. Nesse caso, a gente faz nascer a ideia ao incapaz de fugir, né? Então, sugerir ao menor que fuja da casa onde reside com os pais, por exemplo, é caracterização desse crime. Entrega arbitrária, então, nesse caso, o agente ele entrega a outra pessoa não autorizada a receber o incapaz. Tá? Sonegação de incapaz, nesse caso a gente deixa de entregar sem justa causa a quem legitimamente o reclama. Então está na hora de devolver ali o filho na guarda, né? E o pai não devolve de jeito nenhum. Então ele possui a posse do incapaz, mas se recusa a entregar a quem de direito o requer. Tipo subjetivo, então dolo, consiste na vontade de praticar uma das 3 condutas que a gente acabou de ver. E a consumação com a fuga, né, do delito de fuga, e não com o simples convencimento. Então não basta só que ele crie a ideia, o menor tem que fugir, né, exige um afastamento, uma certa duração. Na segunda conduta, com a entrega, e na terceira, com a recusa em entregar. A tentativa ela é permitida nas 2 primeiras condutas, né, que é a instigar a fugir, né, e a entrega a outra pessoa. Na terceira não, já que se trata de um crime omissivo puro, ou seja, a simples não entrega já caracteriza o crime, não existe essa possibilidade de tentativa. Temos ainda o artigo 249, subtração de incapazes. O que diz esse artigo aqui? O artigo 249 diz: subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial. Então esse, pena de detenção de 2 meses a 2 anos, se o fato não constitui elemento de outro crime. E aí tem o parágrafo 1º que diz: o fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou curador do interdito não o exime de pena se o destituído ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela, curatela ou guarda. E o parágrafo 2º que diz: no caso de restituição do menor ou de interdito, se este não sofreu maus tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Então, o objetivo jurídico desse crime, a tutela justamente do direito à guarda resultante de lei ou de ordem judicial. O artigo 33 caput do ECA, por exemplo, ele prevê direito de oposição a terceiros, inclusive aos pais, né? Então pode ser os pais mesmo responsabilizados neste artigo, né? Em razão de a guarda estar com um terceiro. Sujeitos do delito, sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, o pai, o tutor, o guardião, o curador e o incapaz. Lembrando aqui, quando a gente fala o pai, extensivo, né? O pai, a mãe, etc. Tipo objetivo, então subtrair significa retirar o incapaz. Existe o crime mesmo diante da concordância do incapaz. Comete tal delito o pai que se aproveita de visita aos filhos e subtrai eles da mãe, da guarda da mãe, por exemplo, e foge com eles. Esse exemplo, né, da jurisprudência RT 520/416. E o tipo subjetivo, o dolo, bastando a vontade de retirar da vítima ou incapaz. Quando se consuma esse crime? Consuma-se o delito com a subtração. A doutrina entende como crime instantâneo. A gente tem Júlio Mirabetti que entende como crime permanente, sendo que a consumação se prolonga no tempo. Essa está previsto no Manual de Direito Penal do Mirabetti, na parte especial, volume 3. A tentativa ela é também entendida como possível. Dentro de um conflito aparente de normas e subsidiariedade, a subtração ela só permanece inexistindo outro delito. Se existir outro delito, como por exemplo de extorsão, não permanece. Aí aplica o princípio da subsidiariedade por força do próprio tipo que diz, né, se o fato não constitui elemento de outro crime. Além disso, a gente tem a possibilidade do perdão judicial, que diz o quê?
havendo a restituição sem maus tratos ao incapaz, o juiz pode aplicar o perdão judicial, ou seja, deixar de aplicar a pena. A restituição ela deve ser ao menor, a restituição deve ser ao menor e deve ser voluntária, ou seja, pode ser sugerida por outra pessoa, mas ela deve ser feita pelo próprio agente por sua própria vontade. Aí caracteriza essa possibilidade do perdão judicial. Esses eram os crimes que a gente tinha relacionados contra a família. Eu sei que demandou aí um bom tempo aí de vocês estarem assistindo este vídeo, mas espero que a gente tenha conseguido aí tirar todas as possíveis dúvidas relacionadas a este capítulo. Importante ler o material, importante ler os artigos do Código Penal para uma boa fixação e ampliação deste conhecimento. Vou deixar aí também algumas questões para resoluções, né? E importante também resolver o nosso caso prático ali do nosso material. Bons estudos, obrigado por acompanharem comigo esta aula. Lembre, estude em casa, nesse período é importante, mas não pode deixar de estudar, então é importante ampliar o conhecimento aí nesse período. Lave bem as mãos, né? Evite aí o contato com as pessoas e vamos juntos combater o Covid-19. Obrigado, bons estudos.